Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coaching. Esse programa que tem por objetivo trazer para vocês informações relevantes através de bate-papos com pessoas envolvidas e engajadas para trazer melhorias para o ser humano, qualidade de vida, qualidade profissional, para você utilizar essas informações em sua função, em sua qualidade de vida, em seu crescimento pessoal e profissional. E nessa semana especial da Semana das Mulheres, nós trouxemos aqui várias coaches, várias pessoas ligadas a essa energia de ajudar os outros, de fazer o bem. Não saiam daí, tem muita novidade boa. Fique com a gente aqui, o programa Papo Coach está começando e cheio de novidades. E hoje a gente vai falar de comunicação assertiva. Nesse momento que está tão importante saber se comunicar, não é verdade? E o que é a comunicação assertiva? Na verdade, vamos um pouquinho além. O que é comunicação? Comunicação, você já parou para imaginar? Comunicação não é o que você fala, mas sim como o outro entende, que são dois lados. Então precisa ter todo esse conceito, toda essa inteligência para estar analisando. Não é só o que você fala, é como a pessoa entende como você fala. É mais ou menos no trânsito. Você tem que dirigir para você e para os outros, né? Porque você acaba desviando de algum contratempo, algum motorista barbeiro lá, você acaba, se você estiver atento, você acaba evitando um acidente, né? Então, assim, a comunicação é muito isso. Ela é entonação, ela é gestual, né? Ela envolve vários procedimentos que não só a fala, né? E existe uma diferença muito grande entre o homem e a mulher. Um homem conversando com o outro é mais ou menos assim. Imagina que aí tem um homem e aqui o outro conversando com ele. Então ele conversa assim. Entendi. Não tem que ter o olho no olho. Se você for conversar com a mulher assim, você tem problema. Porque na hora que você fizer assim, entendi, ela fala assim, por que você não está prestando atenção? A mulher precisa dessa conexão. Ela precisa de estar olhando no seu olho para ver que está tendo uma comunicação. Não tem nada de errado nisso, são conceitos diferentes. Então, assim, um homem com um homem é diferente, por isso que a conversa é diferenciada. A conversa de mulher é diferenciada de homem. Com criança é a mesma coisa. Com criança, no relacionamento íntimo, você ainda usa uma comunicação diferenciada. Você já reparou que com criança você vai fazer vozinha de pequenininho? Ô nenenzinho, não é assim que funciona? Então, essa comunicação assertiva, ela é uma comunicação de como você está se fazendo entender, né? E ela tem alguns detalhes interessantes. Na comunicação assertiva, você tem várias formas de se comunicar e cada delas vai ser avaliado na sua comunicação. Na comunicação assertiva, o que se subentende-se? É que você tenha a melhor comunicação possível, né? Quem teve a possibilidade de sair fora do país e entrar num país onde você não domina o idioma, é muito estranho. Você sabe o que você quer, você sabe, só que você não consegue se comunicar. Você acaba se comunicando por mímica. E mesmo quando você entende o idioma, mas não domina ele completamente, na hora do nervosismo, você acaba faltando uma palavra. E aí, dá o branco. Porque você fica condicionado a falar aquela palavra que você não lembra mais. E aí dá um branco. E aí você fica igual bobo lá, ninguém consegue te entender, você não consegue falar. É uma situação muito complicada para quem já viveu. Quem já viveu sabe disso. E para aproveitar isso, nós vamos trazer aqui novamente nossa grande amiga Poliana, direto da Itália, para falar com a gente de comunicação assertiva. Vamos lá ver? Comunicar é encontrar um diálogo justo, no mesmo nível em que duas pessoas falam. E essa é a comunicação assertiva. É você ir direto ao ponto, é você falar o que deve ser falado, mas sem ferir, sem machucar, sem impor o que você pensa, o que você sente, os seus valores. Hoje a gente está na época do mimimi, né, da militância. Mas aquilo não é uma comunicação assertiva, porque quando eu quero defender o meu ponto de vista, eu não preciso atacar o outro, agredir o outro.
Essa é uma comunicação que cria guerras, que traz discórdias. Quando eu penso em comunicação assertiva, eu penso muito na educação dos meus filhos, que é o que eu sempre procurei fazer durante toda a minha vida. Gente, claro, toda mãe às vezes perde a cabeça, fala bobagens, grita com o filho, porque a gente está sempre sob um nível de estresse muito alto, de criar, educar, de fazer andar avante, como a gente diz aqui na Itália, os filhos. A gente quer que os filhos tenham um futuro promissor, a gente quer que eles sejam um sucesso na vida e às vezes a gente transfere a nossa ansiedade para eles. Quando a minha comunicação é assertiva? Quando eu me sento com os meus filhos, eu olho nos olhos e eu falo o que eu preciso falar. Qual é o assunto? Nós vamos falar sobre isso. Eu quero te dizer isso, isso, isso. Eu penso dessa forma, os meus valores são esses e o que eu estou tentando te ensinar é isso. Então você pontua, sinaliza, mostra a estrada para o seu filho. Isso ajuda com que ele reflita, faça escolhas e que ele também tenha ponto de vista, que ele tenha resposta, que ele possa dialogar. A melhor comunicação é aquela que está no mesmo nível, justo, em que você pode falar e pode ouvir. Então a comunicação assertiva, clara, direta, honesta, ela tem muito mais chance de trazer bons resultados. Porque quando eu paro em uma simples situação, olho para o meu filho e falo, olha, essa festa aqui que nós vamos entrar agora é uma festa de adultos, então você não pode ficar correndo pela casa, você não pode mexer nas coisas das pessoas, porque você é uma pessoa educada que está em um ambiente que não é para esse momento. Então você precisa entrar, encontrar o que vai te fazer bem, conversar com alguém, encontrar um amiguinho, brincar num cantinho, fazer o que você quer sem incomodar as pessoas. Essa é uma comunicação assertiva, porque eu sinalizo meu filho qual é a situação, o que está acontecendo. Mas sem punir, sem agredir, sem falar que você não vai se comportar mal, você não vai ser mal educado, se você fizer isso eu vou te bater. Você já coloca ameaças na vida da criança antes de explicar para ela quais são as opções que ela tem. Então, se você quer ser assertivo, seja claro, seja objetivo. O que acontece também entre muitos casais que fazem rodeios, alfinetam, jogam indiretas, mas não vão direto ao ponto, dizer, olha, eu preciso te dizer uma coisa, dessa forma eu não estou feliz. Eu não estou gostando desse contexto. Não tá bom para mim. Tá bom pra você? Você acha que dessa forma vai funcionar por muito tempo? Essa é uma comunicação assertiva, que você expôs o que sente de forma educada, direta, honesta e clara. Indireta não é assertivo, provocação não é assertivo. Julgar o outro, jogar qualquer coisa na cara da pessoa, não tem nada disso que é assertivo. Você vai acertar a pessoa de alguma forma, mas isso não quer dizer que é positivo pra você. Então, se você quer ter uma vida melhor, mais leve, mais produtiva, aprenda a colocar a comunicação assertiva na sua vida. Converse com as pessoas com mais clareza, seja mais objetiva, vá direto ao ponto, de forma muito educada, com embasamento, sabendo o que você deve falar e por que você está falando aquilo. E aí as pessoas vão te ouvir mais e vão dar mais credibilidade às suas palavras. E assim você estará ajudando outras pessoas a refletirem, a repensarem e a agirem de forma correta. Espero ter ajudado. Então, gente, tudo é uma forma de respeito. Comunicação é uma forma de respeito. Ouvir é uma forma de respeito. Ouvir, você precisa ter isso. Você precisa, para você estar sintonizado no bate-papo, você precisa ouvir o que está se falando. Você tem que interagir. Mas se você não ouve, você argumenta de forma errada. Por isso que existe a diferença entre ouvir e escutar. Então vamos passar mais a ouvir do que escutar? A gente está escutando muito e a gente escuta e não dá valor. Então vamos começar a ouvir mais as pessoas, vamos começar a fazer isso mais com respeito, com atenção. Vamos ter atenção com as pessoas, porque como eu já falei, é uma via de mão dupla. Se você fizer isso, você vai ter mais atenção. Lembra que o universo é ação e reação? Ele te devolve tudo que você emite. Então vamos lembrar disso e vamos começar a criar esse movimento de ouvir as pessoas para que a gente possa ser ouvido,
para que a nossa comunicação possa ter mais assertividade. E outra coisa, está todo mundo preocupado em falar. Então espere o momento certo para falar. Não sai falando desembestado. Você tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Você veio aqui para aprender. E falando você não aprende nada. Falando você só mostra o que você já aprendeu e muitas vezes mostra coisa errada, né? Se você não sabe de um assunto, fica calado, que as pessoas não vão saber que você não sabe daquele assunto. A partir do momento que você falar, elas vão ter certeza que você não sabe. Então vamos começar a pensar nisso. E uma outra coisa importantíssima que a gente está vivendo é o seguinte: a comunicação, além de estar deficitária, ela está se tornando comunicação violenta. O que é isso? As pessoas já não conseguem falar mais baixo, todo mundo fala gritando praticamente. Quando não literalmente gritam, né? Porque tem gente que fala, fulano, é aquela situação de só gritaria, entendeu? E ainda o tipo de linguajar que se usa. Um linguajar de palavrão, um linguajar resumido, um linguajar que não tem riqueza. A língua portuguesa ela é muito rica e a gente abrevia ela de toda forma. E nós vamos trazer uma pessoa aqui fantástica também, uma convidada nossa, para falar desse tipo de comunicação, que é a Lucimeia. Vamos ver o que ela vai falar com a gente? Eu sou Lucimeia Reis, especialista em autoconhecimento financeiro sistêmico e venho aqui hoje para falar com você sobre comunicação assertiva. Bom, o que é comunicação assertiva para mim? É quando eu embalo as minhas palavras com metáforas que cuida de olhar para o outro com amor e serviço. Porque quando eu estou numa comunicação onde a minha linguagem é uma linguagem não violenta, eu entendo que eu preciso de respeitar a diversidade. Então é importante que eu perceba que o outro tem sua maneira de ver o mundo e que eu não preciso de brigar ou argumentar de forma violenta para que eu ganhe aquela comunicação, para que eu ganhe aquele momento, naquele processo de troca. O importante nesse momento é que eu possa fazer uma acolhida à ideia do outro. E sim, manifestar o meu amor, mas para isso eu preciso de aprender o quê? A vencer o meu ego na linguagem, na comunicação. E a pergunta que eu deixo para você agora é: o quanto você está disposto a vencer o seu ego, a vencer a sua vaidade, a vencer o seu orgulho e manifestar o seu amor e a sua acolhida pelo jeito de pensar do outro e o jeito de comunicar do outro? Fica aqui a reflexão. Pois é, gente. E para essa comunicação ter mais eficiência, quanto mais você usar dos mecanismos que você tem, mais resultado você vai ter, mais acerto você vai ter na sua comunicação. Que mecanismos são esses? Por exemplo, o mecanismo visual. Se você está conversando com alguém que você está vendo e ela está te vendo, você tem uma grande chance de ser bem entendida, porque se ela estiver só te ouvindo. Por isso que algumas ligações telefônicas geram problemas. Mensagem, então, nem se fala. Quando você escreve uma mensagem, você não coloca emoção, você não coloca tom de voz. E aí o outro vai entender, depende da posição que ele está, da situação que ele está, do momento que ele está vivendo. E nem sempre reflete o momento que você está querendo passar. Então, assim, na comunicação ela tem a parte visual, a parte auditiva, a entonação, a forma que eu falo, o linguajar, né? O olho no olho, né, que todo mundo gosta, que transmite um negócio de seriedade, de serenidade, né? E o mais importante, gente, seja presente na hora de comunicar. Dos dois sentidos. Comunicação ela é uma via de mão dupla. Você fala e você deveria escutar. Só que todo mundo está muito preocupado em falar. As pessoas quase não escutam mais. E existe uma diferença entre escutar e ouvir. Ouvir é você ouvir um barulho e tal. Escutar é você prestar atenção no que você está ouvindo. Então é uma diferença muito grande e cabe a gente analisar se você está escutando ou se está ouvindo. Então vamos avaliar isso, gente, é importantíssimo. A gente vai para um break rapidinho e já a gente volta. Não sai daí não, que tem mais gente para falar com a gente aqui. Já são milhões de vacinados contra a Covid-19 em todos os cantos do Brasil. Um desafio gigante que estamos superando com a união de todas as forças. Fique atento aos grupos que já podem ser vacinados. Lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão. Evite aglomerações e ao sair de casa, use máscara. Somos um Brasil
Brasil imunizado, somos uma só nação. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Mais que saúde, é uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado, somos uma só nação. Bom, estamos aqui de volta com o programa Papo Coach, esse papo muito agradável nessa Semana das Mulheres, né, com mulheres fantásticas aqui com a gente, falando de comunicação assertiva. Justamente nesse momento de pandemia, nesse momento tem muita gente reclusa em casa, podendo se comunicar apenas por telefone, por videoconferência, e a comunicação se perdeu um pouco. A comunicação ela ficou mais difícil. Então é nesse momento que a gente está tentando trazer para vocês um pouquinho de como fazer a comunicação mais assertiva, né? O que acontece hoje é o seguinte: a comunicação, ela, além de ficar deficitária, ela ficou muito violenta. Ela está sendo usada muito, muito grito, a fala está muito alta, entendeu? Normalmente você vê as pessoas conversando, o tom de voz está muito alto, naturalmente. Parece que as pessoas estão ficando um pouco surdas. Não tem mais aquele negócio. Eu acho que o barulho é tanto que a pessoa se contamina com aquilo. E acaba todo mundo falando muito alto. E o pior, o linguajar que está se utilizando. Tem muito palavrão sendo utilizado na língua hoje. A língua brasileira é uma das mais ricas línguas do mundo. E a gente abrevia tudo, a gente troca por palavrão, a gente fala um monte de besteira, a gente cria um monte de cenário fictício e perde essa língua que é tão rica, tão bonita que é a nossa. Então vamos começar a prestar atenção no que a gente está falando. Vamos tentar conversar de forma inteligível e não por sinais, né? A gente já aprendeu a conversar. E agora, para falar um pouquinho mais de comunicação assertiva, a gente vai trazer aqui a Bárbara Moraes. Vamos conferir? Olá, tudo bem? Eu sou Bárbara Moraes e hoje eu estou aqui para falar para você, mulher. E eu estou aqui para te entregar uma palavra que é sobre a comunicação assertiva. Um conteúdo que eu amo. Essa ferramenta que é a comunicação assertiva, ela entrega poder nas suas mãos. E isso é maravilhoso, é incrível. Quem aqui não gosta de se sentar com uma pessoa, seja no ambiente de trabalho, ou até no ambiente de relaxamento com os amigos, ou até mesmo em casa, e escutar de alguém que fala com confiança? Alguém que entrega aquele assunto que deseja, né? Aquele conteúdo que deseja de forma leve, suave e com confidência. Isso é a comunicação assertiva. A comunicação assertiva, ela te dá acesso a quem você quiser. E isso é uma ferramenta de poder. Eu convido você aí, mulher, a pensar se você tem e se você não tem, pensar em trabalhar este poder que há em você, que é a forma de se comunicar sendo mais assertiva naquilo que você quer entregar para o outro. É muito bom a gente estar numa roda no qual a gente ouve uma pessoa falando com prioridade e com propriedade. Ela está ali, naquele momento presente, realmente entregando aquela informação e ela está falando com propriedade sobre aquilo. Ou seja, ela tem conhecimento sobre aquele tema. A comunicação assertiva, ela te ajuda a ler pessoas. E quando você lê pessoas, você tem até uma vantagem naquele momento, porque ela te ajuda a tocar melhor aquela outra pessoa. A comunicação assertiva, ela tem muito a ver com a sua inteligência emocional. E o melhor de tudo é que se você não tem ainda essa comunicação assertiva, você pode trabalhar. A gente tem que entender que essa comunicação assertiva, ela move peças para que o resultado esteja favorável
com aquilo que você deseja. Olha que incrível que é a comunicação assertiva. Bom, uma pessoa, para ela comunicar de forma assertiva, né, ela precisa ter algumas coisas e ela passa isso durante a sua comunicação. Ela precisa ser clara e confiante. Além disso, ela precisa passar equilíbrio. Então, o equilíbrio emocional é muito importante. Ela também, quando ela fala de forma assertiva, ela mostra para as outras pessoas que ela tem conhecimento dela mesma. Então, para você atingir esse ponto de comunicação assertiva, você precisa do autoconhecimento. E é incrível que tudo isso vem num pacote juntinho. Se você não tem ainda, você pode trabalhar. A coisa mais importante é entender que se você quer, você pode trabalhar. Bom, para ser uma comunicadora assertiva, você precisa definir prioridades. Você precisa, quando for comunicar, saber exatamente o que você quer comunicar e qual resultado você quer naquela ação de comunicação. Você precisa também saber dizer não. Você não pode sempre dizer sim, sim, sim. Para ser uma comunicadora assertiva, você precisa dizer não. Você precisa ser corajosa, ter coragem de comunicar o que você precisa comunicar e a coragem também é trabalhada. Bom, comunicação assertiva, ela é nada mais, nada menos do que você usando a sua inteligência, o seu respeito ao próximo e o amor para passar uma mensagem. Bom, mulher, eu espero que você tenha entendido o que é a comunicação assertiva e que você possa também ser uma comunicadora assertiva para que a sua vida flua melhor e para que você consiga entregar para o próximo aquilo que você deseja. Um grande abraço. Eu sou a doutora Bárbara Moraes. Interessante, né? Então é usar, gente, é utilizar todos os mecanismos que você possa usufruir para ter uma comunicação mais assertiva, mais verdadeira, para você ser mais bem entendido. O que você pode fazer? Você pode usar mais a parte visual, que é o que a gente está fazendo aqui. Você consegue transmitir emoção, sentimento, tudo nessa parte visual. A entonação de voz, a forma que você fala, as palavras que você utiliza, a entonação que você coloca, a emoção que você coloca na palavra, tá? O gestual, você se movimentar, que isso aí é um conceito que você consegue nesse audiovisual, que não consegue, por exemplo, no telefone. Por que algumas mensagens, alguns telefonemas são tão complicados? Porque você não consegue passar a emoção naquilo. A voz pode embargar, pode fazer alguma coisa, mas você não está vendo. E na escrita é pior ainda. Por isso que as mensagens são muito mal entendidas. Porque depende do momento que a outra pessoa que recebeu a mensagem está vivendo. É o momento que ela está passando que ela vai interpretar da forma que você escreveu. Entendeu? Então, assim, é muito relativo isso. Um kkk pode ter vários significados hoje em dia. Então é isso. Então, o grande macete é o seguinte: quando você puder usar a quantidade de mecanismos maior que você puder, olho no olho, usar audiovisual, gestual, toque. Nesse momento de pandemia está todo mundo tão triste porque ninguém está podendo tocar em ninguém. Ninguém está abraçando ninguém. E a gente tem muito esse apelo, né? A gente tem muito esse calor humano. E está todo mundo muito sem isso. Então está muito triste sem isso. Mas vai passar logo, gente. Já já a gente está todo mundo vivendo de volta aí com toda a empolgação que o brasileiro tem. É diferente de alguns povos. O brasileiro é mais caliente, é mais envolvido assim. Tá? Então é o seguinte, esteja sempre presente na comunicação que você fizer, independente com quem seja, independente com qual meio você fizer. Seja presente, participe, ouça, não só escute, ouça. É diferente, hein? Já me expliquei. Mas o grande detalhe é o seguinte: tenha atenção e foco naquilo. As pessoas vão gostar mais de ver você trabalhando assim, de ver você comunicando assim. Vocês vão ver que os resultados vão vir diferente para vocês. E para falar um pouco mais para a gente disso, nós vamos chamar a Aline Saramago, lá do Rio, essa coach maravilhosa, para falar um pouquinho mais com a gente também. Vamos lá ver ela.
ter uma boa comunicação é ótimo, é excelente para todos os momentos da nossa vida, seja em família, no trabalho, na escola, em todos os momentos em que a gente vai interagir, né, com outras pessoas. Então, é interessante a gente buscar uma comunicação não violenta, por exemplo, né? Ao invés da gente atacar o outro, a gente dizer para o outro assim, que a gente está incomodado com aquela atitude, a gente tirar conclusões a partir do que a gente pensa, né, o que passou pela cabeça. O ideal é a gente fazer mais perguntas, é a gente buscar entender o que a outra pessoa está sentindo e o que ela precisa, ao mesmo tempo também deixar claro para outra pessoa o que a gente sente e o que a gente precisa, e ao mesmo tempo fazer isso com assertividade. Assertividade é você se afirmar como pessoa, é você ser firme e gentil, dizendo o que você pensa, o que você sente. Você tem esse direito. Você tem direito de dizer não, por exemplo, de admitir falhas e não se sentir culpado por isso. Afinal, todos somos imperfeitos, né? Tem outras teorias que falam que nós somos perfeitos pelo simples fato da gente existir, estar respirando, estarmos vivos. Nós somos perfeitos por isso. Mas, enfim, mas podemos considerar também que estamos sempre em desenvolvimento, em evolução, e que logo, sim, podemos errar, é humano, e ok, não tem problema nenhum nisso. Então, busque uma comunicação mais firme e gentil nos seus relacionamentos. Tem aquele líder que é super agressivo, tem aquela mãe que é muito passiva e aceita, né? Engole sapos, ou aquele funcionário também que faz isso. Tem aquela namorada que vive apontando o dedo pro namorado, né, dizendo que ele tá errado, que toda hora, né, tá magoando, tá fazendo alguma coisa, que tá com ciúmes, embora às vezes o namorado não esteja com ciúmes, tenha outros argumentos para estar fazendo o que está fazendo. Então, a escuta ativa é muito importante em todas as comunicações, né? Então, a gente falou da comunicação não violenta, a gente falou da assertividade como uma habilidade social para você se posicionar, para você se comunicar com as outras pessoas, e também tem a escuta ativa. Enquanto você estiver ouvindo uma pessoa, simplesmente escute, né? Esteja ali presente, não se perca com os seus próprios pensamentos, eles não vão estar ajudando naquele momento, né? É importante que você esteja ali 100% com a atenção dedicada àquela relação, e que então, a partir do momento em que a pessoa te falou o que ela pensa, o que ela sente, aí sim é o momento de você pensar, é o momento de você elaborar a sua resposta, né? Eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas têm uma urgência, né, nesse mundo digital em que às vezes a gente consegue fazer muita coisa com poucos cliques, as pessoas ficam aceleradas e ficam querendo responder e aí reagirem como se fosse realmente assim um clique que abriu uma função, e não é assim. Nós não somos máquinas, não somos tão aceleradas assim, embora algumas pessoas tenham até uma síndrome do pensamento acelerado. Então é importante a gente se cuidar, é importante a gente buscar se entender para poder entender o outro, e buscar realmente uma comunicação que é tornar algo comum, né? Você falar de si, você ouvir do outro, vocês aprenderem juntos, e essa troca pode ser muito prazerosa. Então eu espero que você tenha aprendido aqui algumas técnicas, alguma coisa que possa te ajudar nos seus relacionamentos, seja pessoais, seja profissionais. E, bom, eu agradeço aqui novamente o convite do Aldrin para estar falando aqui com vocês sobre esse tema da comunicação, eu acho muito importante.
E é isso, qualquer coisa você pode também me acionar nas redes sociais, é só buscar por Aline Saramago, né? O meu Instagram, as minhas redes, o Aldrin deve ter colocado aqui em algum lugar, seja na descrição, seja aqui nesse vídeo. E é isso. Muito obrigada pela atenção, espero que você tenha gostado. Então não deixa de curtir, de seguir aqui o canal dele e quem sabe até o próximo vídeo. É isso aí, gente. É a importância de ouvir e ser ouvido. Um diálogo nada mais é que isso. São duas pessoas, o próprio nome já fala, são duas pessoas falando e ouvindo ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, um com intervalo do outro. O que acontece é justamente o que eu acabei de falar. A pessoa fala em cima do que a outra está falando. Não existe, em algumas tribos indígenas, chamado bastão da fala. Só fala quem está com bastão. Então a tribo toda está calada e um com o bastão está falando. Aí na hora que alguém quer falar, ele pede o bastão emprestado, a pessoa empresta o bastão e aí aquela pessoa está com a palavra. Ninguém pode falar mais. Essa é uma forma, de repente, a gente tem que aprender com os índios de como fazer isso. Porque a gente está parando de ouvir as pessoas. A gente está preocupado em falar demais. Quando você fala, você não está aprendendo nada. Você está só mostrando o que você aprendeu através da fala. E muitas vezes o que acontece é o seguinte: se você não conhece um determinado assunto, se você ficar calado, ninguém vai saber que você não conhece. Agora, no momento que você falar e você não conhece, as pessoas vão saber que você não conhece. Então a gente tem dois ouvidos e uma boca, é para ouvir mais e falar menos. Comecem a pensar nisso. Comecem a falar de forma assertiva. Comecem a falar o que tem que ser falado. Usem a empatia. O que é ser empático? Ser empático, tem gente que fala assim, é se colocar no lugar do outro. Mas para mim colocar no lugar do outro, só se eu entrasse na pessoa do outro. Porque eu tenho uma outra lógica, um outro tempo de vida, um outro amadurecimento. Então eu nunca vou sentir o que a pessoa está sentindo. Eu posso ter uma imaginação do que ela está passando. Mas isso não é empatia. Empatia seria eu entrar no corpo da outra pessoa e sentir no corpo dela o que ela sente. Ou eu me conectar com a mente dela e saber o que ela sente. Isso seria a palavra empatia, de passar pelo que a pessoa está sentindo. O que a gente vai fazer é uma interpretação em cima da vivência que a gente tem do que ela pode estar passando, que é totalmente diferente. E para tudo, gente, tem dois lados da história. Sempre tem dois lados da história. Então, o que é o grande detalhe? É você conhecer os dois lados. Quando você está num problema, você tem o seu lado. Muitas vezes, você não quer conhecer, ou então nem dá bola para o lado de lá. E isso é importante a gente estar amadurecendo isso. Principalmente porque não existe certo e errado. Tudo é uma questão de ponto de vista. Você já parou para pensar nisso? Que não existe certo e errado? Existe ponto de vista? Por quê? Porque depende do momento, depende do amadurecimento, depende da pessoa, da situação. São vários cenários que pode fazer o certo e errado não funcionar de uma forma correta. O ser assertivo é aquele ser que consegue entender isso aí para usar na comunicação dele. Existem 3 formas de se comunicar. Existe a forma assertiva, existe a forma passiva e existe a forma agressiva. O ser assertivo, que é o ideal, é aquele que consegue expor o seu ponto de vista, ser claro, ter clareza no que ele quer, mas ao mesmo tempo ele consegue ouvir o outro, ele consegue verificar o ponto de vista do outro, ele consegue pensar sobre a fala do outro e de repente ele troca o ponto de vista dele. É uma questão de inteligência. O ser passivo é aquele ser que ele é meio tímido, ele não quer falar para não gerar conflito, é aquele cara que acaba falando sim quando gostaria de falar não. Ele acaba sendo levado, é o engolidor de sapo. E o ser agressivo é aquele que está certo em tudo. Só ele fala, se você falar ele tem argumento, ele te contrapõe, você está errado e ele está certo. E mesmo que você convenceu ele fala que você está enganada. E é o ser agressivo. O grande detalhe é você ser um pouquinho de cada um. Você ser um pouquinho agressivo, um pouquinho passivo. A grande lance é você saber a hora certa de ser isso. É você equalizar essas funções para você se tornar assertiva. Você tem que ter um pouco de agressividade,
Não em palavras, em gestos, mas em ideias, em ações. E você tem que ter um pouco de passividade para conseguir ouvir as pessoas e refletir no que as pessoas estão falando. E nessas situações existem formas. Por exemplo, assertivo. Você geralmente é assertivo com os amigos, numa roda de amigos, por exemplo, batendo papo. Um fala, o outro fala, um fala em cima do outro, vai falando e aquilo está tudo bem, todo mundo comunica e é uma assertividade aquilo lá. É uma bagunça que funciona. Ao mesmo tempo também, você pode ser passivo. Por exemplo, numa relação com o seu chefe, dependendo da situação, você acaba não entrando em conflito. Por quê? Você tem respeito, você precisa do emprego, você muitas vezes não concorda com a opinião, mas você não quer se expressar ali para não desgastar. Não estou falando em relação ao trabalho, porque aí você está sendo inconsequente se você não fizer seu trabalho bem feito. Mas em relação à postura, você acaba se omitindo e você acaba falando sim quando você gostaria de falar não. E existe o agressivo. O agressivo, geralmente você, principalmente nessa pandemia, as pessoas estão muito agressivas dentro de casa, filho, cônjuge, com as pessoas que você ama, você está sendo agressivo. Com as pessoas que você precisaria destilar mais amor, você está brigando mais. E para falar com a gente sobre isso, nós vamos trazer nossa grande amiga, Regina Andreata, para falar um pouquinho com a gente. Vamos ver? Olá, eu sou Regina Andreata e eu gostaria de falar um pouco com vocês de comunicação assertiva. A comunicação é um dos maiores desafios da humanidade. Cada vez a gente aprende com a comunicação. Todos os dias é um aprendizado. Quanto mais você tiver feedback das pessoas que estão à sua volta, melhor para que você trabalhe cada vez mais a assertividade da sua comunicação. Alguns pontos são muito relevantes para que a gente trabalhe isso constantemente. Ouvir atentamente as pessoas, ouvir como você é recebido na sua comunicação. Trabalhar a entonação da voz é muito importante. É ter uma postura, uma voz firme, mas ao mesmo tempo que você seja suave em alguns momentos delicados. Então você tem que ver qual o propósito daquela sua conversa, qual o propósito daquele seu diálogo para ser mais assertiva. Uma postura direta, uma postura sincera, uma postura objetiva e uma postura firme, ela passa para outra pessoa mais credibilidade naquilo que você está transmitindo. Só que você tem que ser firme sem ser rude, sem ser agressiva, de uma forma mais natural. Em alguns momentos você tem que ser mais suave, depende do propósito da sua conversa. Qual é o seu interlocutor? Qual é a pessoa que vai estar te ouvindo do outro lado? É um diálogo? É uma transmissão de conteúdo? Você está falando para jovens, para colaboradores, para idosos? Então é muito importante você perceber o outro, aquela pessoa que está ali recebendo a mensagem que você quer transmitir, qual o seu propósito naquele momento. E uma coisa muito importante é a nossa expressão. O nosso corpo, ele fala também. A nossa expressão facial, os nossos gestos. Porque às vezes a gente está falando uma coisa e o nosso corpo está transmitindo outra. Então é um conjunto de ações que vai fazer com que a comunicação seja mais assertiva. Procure ouvir, procure fazer perguntas para que você consiga transmitir de forma mais assertiva, de acordo com o propósito, o seu objetivo daquela conversa, daquela transmissão de conteúdo. E crescer, aprender o tempo inteiro, buscar ferramentas para pontuar aquilo que você precisa melhorar, buscar as palavras mais adequadas, se é numa conversa informal, se é numa conversa formal, se é numa conversa de conteúdo mais direcionado, usar sempre as palavras adequadas, pontuando da melhor forma possível para que você se faça entender. E buscar crescer, aprender sempre com as pessoas que estão à sua volta, com aquelas pessoas que te dão aquele feedback sincero, aquele feedback que vai realmente contribuir para o seu crescimento. É isso aí, gente. Muita informação sobre comunicação. Vocês estão vendo como a gente pode se comunicar melhor, como a gente pode falar e ouvir mais, né? E eu vou dar agora 4 dicas de comunicação assertiva à distância, principalmente nessa pandemia.
onde todo mundo está em home office, usando o celular, usando videoconferência, como que você faz, através de 4 dicas, para se comunicar um pouco melhor? Primeira coisa é o seguinte: identifica na pessoa que você está comunicando se ela tem realmente interesse em falar com você, se não está ocupada, se aquele é o momento ideal, se o assunto é interessante para ela, se você não está enchendo linguiça, como diz os outros, né? E comece a conversar com isso. Outra situação é o seguinte: veja a forma por onde você está comunicando, se você está usando o canal de comunicação correto. Tem gente que pega o WhatsApp e escreve textos gigantes, e é muito ruim você ler ali no celular. Para texto grande, você manda um e-mail. O WhatsApp, ele é mais comunicação rápida, ele é mais comunicação engraçada. Mas se você quer usar o WhatsApp a trabalho, ele tem que ser usado para comunicação rápida. Você não pode mandar, por exemplo, um filme pelo WhatsApp. Não tem lógica. Não é o canal correto para isso. Você também tem que tomar cuidado para suas mensagens serem bem elaboradas, não ter erros. Não tem nada pior que você estar lendo uma mensagem e você não entende o que está ali porque tem um erro gigante ali. Aí você tem que ficar assim: será que a pessoa quis falar isso ou aquilo outro? Você começa a interpretar, e a interpretação pode não ser realidade, pode não refletir o que a pessoa quis falar. E o mais importante, gente, foco na comunicação com o que você quer passar. Não seja prolixo, fala um monte de assunto ao mesmo tempo. Fale de um assunto. Fale e siga com aquele conceito, com aquele segmento daquele assunto. Assertivo. A assertividade não é simplesmente ser, é fazer. Então entendam bem, você tem aquele cara esquentadinho, que é autoritário, que gosta de falar, não sei o que e tal, e você tem um engolidor de sapos, que fica chateado, que não queria falar não, mas não fala nada. Então o que é o grande negócio? É você ter um pouquinho dos dois. Você ter um pouco de agressividade, não com atos, com gestos, com palavras, mas com ações, com ideias. E também você ser um pouco ouvinte. Porque o grande macete disso é você atingir o ápice dos dois. É você conseguir trabalhar na dualidade desses dois conceitos. E uma coisa boa é o seguinte: a assertividade, ela é uma aptidão. Então você pode aprender a ser vai ter uma comunicação mais assertiva. Você pode treinar isso, é treinável. E entendendo o seguinte, que se você fizer isso, você facilita a comunicação dos dois lados. Você começa a ter mais resultado na sua informação. Você começa a ter mais sucesso. Você começa a ter mais autoconfiança, autocontrole. Por quê? Porque você vai ser entendido, você vai ser ouvido. As pessoas vão querer te ouvir. E isso é um diferencial gigante. Agora, para a pessoa ouvir, gente, o que vocês têm que fazer? Fale calmo, pausadamente, sem perder o foco no assunto. Sem repetir demais, sem explicar demais. Sintetize a conversa. Não seja prolixo, fala aquele negócio direitinho. Se for o caso, se posicione em relação ao assunto. Se você está contando uma história, se posicione, se torne um personagem daquilo para a sua história ser interessante. E tem gente aí que eu tenho certeza que está sem saber se ele é assertivo, se ele é agressivo ou se ele é o engolidor de sapo. Então, para ajudar vocês, a gente está colocando aí, a gente vai deixar no link aí, um teste para você testar a sua assertividade. Então acesse o link aí, vocês vão lá, vão baixar o teste. São 20 perguntinhas, fácil. Vocês vão simplesmente responder essas perguntas, no teste tem toda a orientação. E aí você vai ver se você é agressivo, se você é assertivo ou se você é engolidor de sapo. E lembre que eu falei que isso é treinável. Então você pode mudar se você quiser. Basta você querer. Tudo começa em você. E tudo funciona dentro de você. Então tem que ter equilíbrio para ter assertividade, né? Os dois ápices, tanto da agressividade quanto da passividade. E inteligência emocional, que é muito importante da gente ter isso. Porque quando você tem inteligência emocional, você não quer reagir ao que você acabou de ouvir. Você para pensar. Você observa você mesmo, como que você está agindo, como que você conversa. Já fez isso? Imagina que tem uma câmera te filmando e vê como que você age, como que você está fazendo a sua comunicação.
Você está indo direto ao ponto, com clareza, ou você está falando aos ventos? Pense antes de falar, gente. Isso é o mais importante. Pense antes de falar. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse programa Papo Coach, especial na Semana das Mulheres, falando de comunicação assertiva. E espero vocês no próximo programa.